É só para a família. Sem você. Família. Uma palavra que por muito tempo me enganou. Naquela tarde, a casa dos meus pais estava cheia. Era a tradicional reunião de domingo, quando todos apareciam com sorrisos falsos, pratos compartilhados e veneno nos comentários. A mesa estava posta com esmero, toalha bordada, talheres reluzentes, copos de cristal herdados da minha avó materna que, aliás, era a única pessoa daquela linhagem que realmente me tratava com carinho. Ela partiu quando eu tinha 20 anos. Desde então, só restaram herdeiros do egoísmo. Eu estava ali, sentada à mesa, tentando fazer parte. Rindo quando era esperado, servindo vinho como sempre fiz. Acreditei que, ao menos naquele dia, haveria paz. Que talvez, só talvez, eu conseguisse me encaixar sem sentir o gosto amargo de estar sobrando. Mas então, meu erro foi abrir a boca. Mal posso esperar pelas nossas férias, comentei, olhando meu pai e minha mãe. Vai ser bom para todos nós, depois de um ano tão cansativo. Meu pai se engasgou com a própria risada. Férias. Disse, secando os olhos lacrimejantes de tanto rir. Ah, minha filha. É só para a família. Sem você. A mesa veio abaixo em gargalhadas. Minha irmã caiu para trás na cadeira de tanto rir. Meu cunhado deu tapas no braço da poltrona como se tivesse ouvido a melhor piada da década. Até minha mãe, que deveria ser o elo de compaixão, sorriu com escárnio e disse: Você leva tudo tão a sério. Foi só uma brincadeirinha. Mas, bem, não deixa de ser verdade, né? Minha garganta travou. Aquilo foi como um balde de gelo virado sobre minha cabeça. Assenti. Calmamente. Eu tinha aprendido a não discutir com quem nunca quis me ouvir. Terminei de beber o vinho no meu copo, peguei minha bolsa e saí da sala com a mesma elegância com que entrei. Atrás de mim, as risadas continuaram por alguns segundos, até que o som da porta se fechando pareceu cortá-las ao meio. Entrei no carro e respirei fundo. O silêncio ali dentro me abraçou. E, dentro daquele silêncio, senti a dor me invadir, mas não como antes. Era uma dor velha, conhecida, mas agora mesclada com algo novo, clareza. Eles tinham razão, aquilo não era para mim. Nunca foi. E tudo que eu fiz por eles, os pagamentos adiantados, os empréstimos escondidos, o suporte silencioso, nunca foi amor, foi servidão. E mesmo assim, nunca fui considerada parte do a nós. Era conveniente quando útil, descartável quando inconveniente. Fui embora sem olhar para trás. 5 dias se passaram. No sexto, o celular tocou. Sua mãe está surtando, disse a gerente do banco, uma antiga colega de faculdade que hoje cuidava das contas da família. Tentou sacar $5.000 do cartão adicional e a operação foi bloqueada. Eu revisei aqui e vi que você cancelou o vínculo. Está tudo certo. Só quis avisar antes que ela te ligue. Sorri. Obrigada por avisar. Se ela ligar, diga que é para pagar sem mim. No mesmo minuto, imaginei a cena, minha mãe, de frente ao caixa eletrônico, digitando com pressa, sem entender o erro. Tentando 1, 2, 3 vezes. Ligando para o gerente. Ligando para o meu pai. E depois, tentando me ligar. Só que dessa vez, eu não atenderia. Eu havia deixado um recado claro no aplicativo do banco, visível ao tentarem acessar o cartão cancelado, pague sem mim. Foi quando o pânico começou. As mensagens vieram como uma avalanche. Primeiro da minha mãe. O que está acontecendo com o cartão? Você esqueceu de pagar? Depois do meu pai. Conserta isso agora. A gente está precisando do dinheiro. E da minha irmã. Você está se fazendo de difícil por causa daquela piadinha ridícula? Cresça. Por último, uma notificação de chamada de vídeo no grupo da família. Eu observei a tela piscando e não atendi. Abri a geladeira, peguei um pedaço do bolo de chocolate que eu mesma havia feito e dei uma mordida. Eles sabiam que estavam perdendo o controle. E quando alguém que sempre foi subestimado começa a se levantar, quem está no topo treme. Naquela noite, dormi com a primeira sensação de paz que tive em muito tempo. Paz e decisão. Porque, a partir dali,
eles conheceriam outra versão de mim. A que não carregaria mais ninguém nas costas. Eles queriam férias. Que aproveitassem. Mas sem mim. E sem o meu dinheiro. Mal sabiam que aquele era só o primeiro corte. Eu tinha muitos outros guardados. Sem o meu dinheiro, a família desmorona. Na manhã seguinte, acordei com o celular em modo avião. Eu já sabia que, se estivesse conectado, teria dezenas de ligações perdidas. Fiz questão de desligar os dados na noite anterior e dormir profundamente, sem ser incomodada por vozes que só lembravam da minha existência quando lhes faltava algo. Levantei devagar, coloquei um roupão leve e fui até a varanda. O céu estava cinzento, mas não chovia. Um dia frio, de brisa cortante, daqueles que limpam a alma. Sentei com uma xícara de café quente nas mãos e fiquei olhando a cidade acordar. Trânsito, buzinas, passos apressados. Nada daquilo me perturbava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que algo dentro de mim havia despertado. Eu, que sempre fui o esteio da casa, a que paga, a que resolve, a que engole, agora me via em pé, firme e decidida. E livre. Desativei o modo avião. O celular vibrou como um vulcão prestes a explodir. 48 chamadas não atendidas. 22 mensagens no WhatsApp. 11 no e-mail. Nomes repetidos: mamãe, papai, Daniela, minha irmã, tia Regina, cunhado Maurício. Até minha prima Alice, que mora no Canadá, resolveu mandar mensagem dizendo: Oi, tá tudo bem? Sua mãe me ligou desesperada. Disse que você surtou. Surtar? Surtar foi o que eles fizeram quando a fonte secou. O que eu fiz foi acordar. Abri o grupo da família. Estava silenciado há meses, e só servia para enviarem memes de WhatsApp e cobranças disfarçadas de gentileza. Agora, o clima era outro. A começar pela minha mãe, que escreveu às 6h24. Precisamos conversar urgente. Você está sendo infantil. Meu pai, às 6h26. Você não sabe a M*** que fez. Estamos viajando semana que vem, o hotel já estava reservado com o seu cartão, como você teve audácia? Minha irmã, às 6h29. Parabéns, viu? Tudo isso por causa de uma brincadeirinha. O mundo não gira ao seu redor, sabia? Ri. Genuinamente. O mundo não gira ao meu redor, mas o dele sempre girou em torno do meu cartão de crédito. Levantei, fiz meu café da manhã com calma, tomei um banho demorado e só então respondi: Bom dia. Se for sobre dinheiro, conversem entre vocês. Afinal, é só para a família, né? Sem mim. A mensagem nem tinha entregado direito e o grupo explodiu. Minha mãe me ligou na hora. Ignorei. Em segundos, chegou outra mensagem dela, e dessa vez, com o que eu mais esperava. Já que você quer tanto fazer birra, então saiba que sua presença não será mais bem-vinda na casa da família. Ah, o clássico. A ameaça da exclusão. Mas que casa era essa, afinal? Aquela onde me zombavam. Onde diziam que eu me vestia de forma esquisita, que eu falava difícil demais, que meus livros eram coisa de gente metida? A mesma onde eu cresci ouvindo que a filha mais velha serve para ajudar, enquanto minha irmã era a rainha da sala, da vida e dos gastos. Foi ali que a ficha caiu de vez. Eles não me amavam. Amavam o que eu podia proporcionar. A conta de luz do meu pai, o plano de saúde da minha mãe, a escola do filho da minha irmã, tudo saía do meu bolso. Eles apenas fingiam que era normal. Diziam que era obrigação da primogênita, que eu ganhava bem, que era só um apoio. Mas quando decidi tirar esse apoio, o castelo deles tremeu. Desbloqueei meu gerente bancário e liguei. Preciso encerrar todos os débitos automáticos vinculados à minha conta, falei. Luz, água, escola, condomínio da casa dos meus pais, plano de saúde da minha irmã e os cartões adicionais. Do outro lado, silêncio. Tem certeza? Ele perguntou. Absoluta. Enquanto ele executava os comandos, senti uma liberdade que jamais havia experimentado. Era como tirar uma mochila de pedras das costas. Uma por uma. Devolvi tudo.
A conta, o peso, a responsabilidade. Eles queriam uma família sem mim? Então que sustentassem sozinhos a estrutura que sempre foi bancada por mim. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem do meu cunhado. Daniela me contou o que aconteceu. Podemos conversar como adultos? Como adultos. Foi ele quem, em um churrasco 2 anos antes, disse rindo alto: se eu tivesse uma irmã rica assim, também não trabalharia. Né, Dani? Ignorei. No fim do dia, sentei no sofá e fiquei olhando o vazio da sala. Nenhum som, nenhuma cobrança. Pela primeira vez, minha vida me pertencia. Era silenciosa. E poderosa. Na televisão, o noticiário mostrava um casal milionário sendo preso por corrupção. Fiquei ali, assistindo sem prestar muita atenção, pensando como tanta gente vive de aparência, de falsidade. A minha família não era corrupta com a lei, mas era com o afeto. Vendiam amor em troca de depósitos. Agora, sem o depósito, o afeto também sumia. Aos poucos, começaram a me bloquear nas redes sociais. Primeiro minha irmã. Depois minha mãe. Meu pai demorou um pouco mais. Ele foi o último. Antes de me bloquear, mandou uma mensagem. Você pensa que está vencendo, mas vai acabar sozinha. Sorri de novo. Porque, pela primeira vez, eu estava sozinha. E não era derrota. Era renascimento. Eles riam de mim à mesa. Mas esqueceram que quem paga a conta não precisa gritar. Só precisa ir embora. E agora que eu fui, a conta chegou. E ninguém quer pagar. Você está estragando tudo. 3 dias se passaram desde que cancelei tudo. 3 dias em que nenhum deles apareceu na minha porta, o que era esperado. Eles não sabiam como me alcançar sem os atalhos do dinheiro. Eu era útil apenas pelo que podia oferecer. Sem os recursos, virei invisível. E o que era invisível não merecia ser tratado com respeito. Era esse o padrão ali. Mas o mais curioso foi perceber o quanto não doeu. Não senti saudade. Nem mágoa, nem raiva no peito como antes. O que eu senti foi alívio. E um tipo estranho de liberdade que só se reconhece depois de muito tempo preso, o silêncio que não cobra, a ausência que não fere. Pela primeira vez, o barulho dos outros deixou de morar dentro de mim. Na manhã do 4º dia, minha prima Carol apareceu. Bateu na porta como se fosse derrubá-la. Posso entrar? Assenti em silêncio. Ela sentou no sofá como se carregasse um fardo e olhou para mim com um misto de pena e exaustão. Estão todos falando de você. Que novidade! Estão dizendo que você enlouqueceu. Que cortou tudo por vingança. Que está agindo como uma criança mimada. Cruzei as pernas devagar, peguei meu copo de água e dei um gole antes de responder. Engraçado. Quando eu sustentava a todos, era adulta e responsável. Agora que eu apenas parei de sustentar, virei infantil? Ela hesitou. Engoliu em seco. Não estou dizendo que concordo. Só, acho que você devia saber. Assenti. Sabia que Carol não estava ali para provocar. Ela sempre foi a mais neutra da família. A menos agressiva. Mas mesmo os neutros, às vezes, vestem o silêncio como escudo para não se comprometerem. E quem se cala diante da injustiça, escolhe um lado. Eles estão desesperados, sabe? O plano de saúde da sua mãe foi cancelado ontem. A escola do filho da Dani mandou um aviso sobre a inadimplência. E, ela parou. Estão tentando antecipar o pagamento da viagem. Dei uma risada curta. Que viagem? As férias. Lembra? Aquelas só para a família. Revirei os olhos. Que arquém com o próprio lazer, então. Eles estão dizendo que foi você quem prometeu pagar tudo, ela sussurrou. Essa parte foi o estopim. Levantei devagar. A calma no meu rosto era a antítese do incêndio que crescia por dentro. Caminhei até o escritório, abri uma gaveta e tirei um envelope. Voltei e entreguei nas mãos dela. Sabe o que é isso? Perguntei. Carol abriu o envelope.
Dentro estavam todos os comprovantes bancários das transferências feitas para a conta da minha mãe, do meu pai, da Daniela e até do marido dela. Cada valor. Cada data. Cada ajudinha. Tudo ali. Sabe por que eu guardei? Porque uma parte de mim sempre soube que, quando eu parasse de doar, eles me acusariam de ser ingrata. Agora, se quiserem dizer que eu a prometi pagar, que façam. Mas eu nunca prometi férias. Nunca me convidaram para isso. Só riram. Riram como sempre fizeram. A diferença é que agora, eu parei de rir junto. Ela me olhou com lágrimas contidas. E então, disse: eles não vão mudar, sabe? Eu sei, respondi, firme. E não espero mais que mudem. No dia seguinte, algo inusitado aconteceu. Fui ao supermercado perto de casa e, no caixa, encontrei a professora da minha sobrinha. Nos conhecíamos de vista, pois eu quem buscava a menina algumas vezes quando os pais dela estavam ocupados demais. Oi? Disse ela, com um sorriso desconfortável. Está tudo bem com vocês? Comigo está, respondi. Por quê? Ela hesitou. Coçou a nuca. E soltou. É que sua irmã apareceu lá na escola ontem dizendo que você cortou o plano da menina e que agora a pequena vai perder a vaga se não pagarem até sexta. Falou isso bem alto, na frente de várias outras mães. Estavam todas em choque. E o que você acha? Ela respirou fundo. Eu acho que a mãe dela que devia pagar, não a tia. Sorri com gentileza. Que bom. Porque é exatamente isso que estou fazendo, devolvendo responsabilidades. Voltei para casa com a cabeça em chamas. O teatro estava montado. Eu era a vilã agora. A filha desnaturada, a irmã ingrata, a tia cruel. Pintaram um quadro onde todos eram vítimas, menos eu. Mas eu sabia a verdade. E o tempo, esse sim, revelaria o que as máscaras escondiam. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Daniela. Por que você está fazendo isso comigo? Ela gritou assim que atendi. Você quer destruir a minha família? A sua família? Perguntei, calma. Você sabe que o Maurício está desempregado. Sabe que estamos passando por dificuldades. E ainda assim fez questão de cortar tudo. A Dani de verdade cortou laços comigo naquela mesa. Lembra? É só para a família. Sem você. Ou você achou que aquilo passou batido? Ela silenciou. Então, do outro lado da linha, veio a frase que me fez gelar o sangue. Você está estragando tudo. Parei por um segundo. E então disse, firme, sem alterar o tom. Não. Eu só parei de consertar. E desliguei. Quando não podem mais te usar, te chamam de monstro. Na sexta-feira à noite, véspera da data em que minha irmã precisava quitar a escola da filha, o telefone tocou novamente. O nome da minha mãe piscava na tela. Respirei fundo. Eu ainda não estava pronta para atendê-la, não porque tivesse medo, mas porque agora, cada contato dela era como abrir a porta para uma cobra. Se você não pisar com firmeza, ela te morde. Deixei tocar. Mas ela deixou o recado. Você está destruindo sua família, menina. Uma mãe nunca deveria ter que implorar para a filha ajudar. Mas, olha só, estou aqui fazendo isso. Implorando. A Daniela não tem culpa de nada. A culpa é toda sua. Egoísta. Você sempre foi o peso da família. Voltei a ouvir a última frase. Você sempre foi o peso da família. Engraçado. A mesma pessoa que carreguei nas costas por anos, agora dizia que eu era o fardo. A mesma que não fazia compras no mercado há quase 5 anos, porque eu mandava caixas todos os meses. A mesma que sempre estendia a mão, agora apontava o dedo. Era assim que funcionava, quando você não pode mais ser explorada, você vira inimiga. Decidi que não responderia. Não naquele dia. Mas no sábado pela manhã, o grupo da família, que até então estava fervendo, decidiu tornar público o que antes era cochichado. Daniela postou no Facebook uma nota longa, com uma foto da filha, olhos marejados, abraçada ao caderno.
Hoje, com o coração partido, precisei dizer à minha filha que ela talvez não possa continuar na escola que tanto ama. Depois de perder o emprego, meu marido e eu dependíamos da ajuda de um parente muito próximo. Mas quando mais precisamos, essa pessoa virou as costas. Que sirva de alerta, nem todo mundo que tem sangue igual ao seu tem coração. A publicação explodiu. Comentários, curtidas, compartilhamentos. Pessoas que eu nem conhecia vieram me atacar por mensagem. Me chamaram de a monstro, de a rancorosa, de a invejosa. Diziam que eu era uma tia cruel, que estava traumatizando uma criança inocente por birra. E a pior parte. Minha mãe comentou na postagem com um coração partido, escrevendo: Filha, você não está sozinha. Era isso. Eles haviam me condenado em praça pública. Sem ouvir minha versão. Sem questionar os fatos. Sem coragem de dizer, fomos nós que erramos. Eu observei tudo em silêncio. Com os olhos fixos na tela e o coração em fogo. Nunca quis ser mártir. Mas me colocaram como vilã. Se era assim que queriam jogar, eu jogaria. E eu jogaria melhor. No domingo, antes do meio-dia, publiquei um único post. Sem legenda. Era uma foto de extratos bancários, comprovantes de transferências, os planos de saúde em meu nome, a matrícula escolar no meu CPF, os pagamentos do condomínio da casa dos meus pais. E, por fim, uma captura de tela com a frase dita por meu pai naquela tarde. É só para a família. Sem você. A internet foi a loucura. As mensagens mudaram de tom. As pessoas começaram a comentar. Ela pagava tudo sozinha? Isso que é ser filha de verdade. A família usava ela como banco. Meu Deus, que gente podre. E então veio a vingança silenciosa, a que mais machuca, o constrangimento público. Na segunda-feira, recebi um e-mail inesperado da escola da minha sobrinha. Prezada, recebemos uma avalanche de ligações exigindo explicações sobre a matéria publicada ontem na internet. O nome da escola apareceu envolvido e gostaríamos de saber como proceder, visto que a responsável legal pela aluna é sua irmã, não a senhora. Respondi com firmeza e polidez, anexando os documentos que comprovavam o vínculo antigo, já encerrado. Encaminhei tudo com a frase: favor direcionar qualquer cobrança ou exposição à responsável real. Não sou mais patrocinadora de omissões. Na noite daquele mesmo dia, Daniela me ligou chorando. Dessa vez, atendi. Você me destruiu. Ela gritou. Você fez todo mundo me odiar. Até os pais do colégio estão nos mandando mensagens. O que você quer de mim? Dei um leve sorriso antes de responder. Quero exatamente o que você disse naquele jantar. Lembra? Que a viagem era só para a família. Sem mim. Ela chorou mais alto. Você quer ver a gente no fundo do poço? Não. Eu só quero ver vocês sobrevivendo sem mim. E, se não conseguirem, talvez nunca tenham merecido o que tiveram. Ela desligou. E eu desliguei uma parte de mim com ela. A parte que ainda desejava que ela mudasse. A parte que ainda nutria um fio de esperança pela minha mãe. A parte que um dia acreditou que amor e sangue fossem sinônimos. Na manhã seguinte, abri a porta e encontrei um envelope. Sem remetente. Sem nome. Dentro, havia apenas uma folha escrita à mão. Se você continuar, ninguém mais vai olhar para você como filha. Nem como irmã. Ri. Eles ainda achavam que isso era uma ameaça. Mas, para mim, era a libertação definitiva. Porque eu não precisava mais ser a filha, nem a irmã. Eu era, enfim, a mulher que eles não podiam controlar. Para a família. Sem mim. Na terça-feira, enquanto o mundo deles ainda desmoronava, eu tomei minha decisão final. Não havia mais retorno. Não havia mais um talvez, nem a mas é sua mãe, nem a sangue é mais forte. Não depois de tudo. Passei a manhã com meu advogado. Já vinha consultando ele em silêncio desde a primeira semana após o jantar. Não com intenção de atacar, mas de me proteger. Como alguém que cerca o jardim para que as pragas não voltem a invadir.
Quero deixar claro, em cartório, que não autorizo mais o uso do meu nome, CPF ou qualquer associação em contratos, financiamentos, seguros, escolas, planos ou viagens, falei com firmeza. E também quero remover todos da conta conjunta. A partir de hoje, tudo será individual. Ele me olhou por cima dos óculos. Pronta para a guerra? Não, respondi. Já venci. Agora só estou limpando o campo. Foram horas de papeladas, assinaturas, comunicações oficiais. Enviei e-mails para as instituições que ainda tinham meu nome vinculado a serviços da família. Uma a uma, fui apagando minha presença da vida deles, mas não como quem foge, e sim como quem encerra um ciclo com justiça. À noite, recebi uma mensagem do meu pai. Está feliz agora? Sua mãe passou o dia chorando. Apaguei sem responder. Logo em seguida, veio outra da minha mãe. Acho que você já fez seu show. Já deu. Seja adulta agora e volte a agir como parte da família. Parte. Eles sempre usaram essa palavra com tanta seletividade. Eu era parte para pagar. Nunca fui parte para opinar. Nunca fui parte para existir sem servir. Na quarta-feira, uma notificação da Receita Federal chegou ao meu e-mail. Era o fechamento oficial de um CNPJ que havia sido aberto no nome da minha mãe, anos atrás, com o meu dinheiro. Eu jamais recebi um centavo. E agora, oficialmente, aquele fantasma deixava de existir. Senti como se estivesse queimando a última ponte. E não havia tristeza em mim. Havia paz. Na sexta-feira seguinte, eles tentaram o último ato. Me convidaram para um encontro para conversar. O local? O mesmo restaurante onde costumávamos comemorar aniversários da família, pagos por mim, claro. Fui. Sim, eu fui. Não porque queria reconciliação, mas porque queria encerrar tudo com testemunhas. E porque, pela primeira vez, eu não tinha medo de olhar na cara deles. Cheguei pontualmente às 19 horas. Eles já estavam lá, minha mãe, com cara de mártir, e meu pai, disfarçando frustração com uma falsa expressão de calma, e Daniela, com os olhos vermelhos, de raiva, não de tristeza. Sentei. Não pedi nada. Só os encarei. Meu pai começou. Filha, acho que todos nós cometemos erros. Não somos perfeitos, completou minha mãe. Mas você também precisa entender. Entender o quê? Interrompi. Que vocês riram da minha cara em uma mesa, disseram que férias eram só para a família e me descartaram como se eu fosse um cartão vencido? Daniela mordeu o lábio. Tentou interromper, mas levantei a mão. Silêncio. Agora é a minha vez. Puxei da bolsa um envelope. Dentro disso estão os comprovantes de tudo que paguei por vocês nos últimos 7 anos. Estão organizados por data, valor e destinatário. Total? Quase R$ 300.000. Meus pais empalideceram. Não estou aqui para cobrar, continuei. Estou aqui para declarar, diante de vocês, que acabou. Você está dizendo que não vai mais fazer parte da família? Minha mãe perguntou, chocada. Não. Eu estou dizendo que nunca fiz. Vocês só me aceitaram quando eu era útil. Quando o dinheiro parou, o desprezo voltou à tona. Eu apenas tirei a venda dos olhos. Levantei, calmamente. Podem aproveitar o jantar. É por conta da casa. Da minha casa. Porque essa é a última vez que algo meu vai pagar por algo de vocês. Antes de sair, coloquei o envelope sobre a mesa e disse. Ah, e sobre aquele comentário. É só para a família, sem mim? Sorri. Pois é. Eu entendi o recado. E aceitei. Agora é para mim. Sem vocês. Deixei o restaurante sem olhar para trás. Não houve aplausos. Não houve trilha sonora dramática. Só o som dos talheres deles parando, e o mundo deles finalmente percebendo que eu não era mais deles. Cheguei em casa e sentei na varanda. O céu estava limpo. A noite, silenciosa. Peguei o celular e fiz uma última postagem. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é parar de sangrar por quem te chama de exagerada ao ver tua ferida.
E dormi. Sem remorso. Sem dívida. Sem culpa. No fim das contas, tudo o que eu precisava era de uma frase simples para entender o que estava errado. É só para a família. Sem você. E eu, finalmente, entendi que era para ser mesmo sem mim. Mas, desta vez, por escolha minha. E agora, era para sempre. Fim.